Estamos aqui, continuamos, o Saúde em Dia com a doutora Nájila Moraes e vamos agora falar sobre doenças do fígado, colesterol alto, hipertensão e diabetes. Doutora. Bom, tem aumentado muito, o crescimento dessas patologias, dessas doenças. Hoje em dia tem apresentado crianças com colesterol alto, crianças de 5, 6 anos, de repente eles nem estão acima do peso e já apresentam esses níveis alterados. Então é bem importante um check-up, ser realizado esses exames para ver se não está havendo isso na família, em crianças, adolescentes e nos adultos também. E assim, os níveis de colesterol alto, eles trazem, a pessoa tem mais risco de ter doenças cardiovasculares, infarto, derrame, Então é preciso haver uma prevenção em cima disso e não deixar esses níveis alterados, Uma coisa que acontece muito também, níveis de colesterol alto em mulheres no período da menopausa, onde os hormônios femininos abaixam e tende a haver um aumento desse colesterol. Então é importante um controle antes desse período, para a gente já estar controlando, normalizando essas taxas, Consumo hoje de açúcar também tem sido muito alto, Lembrando que o carboidrato, ele é um açúcar, Então um pão, uma bolacha, um macarrão, quando nós ingerimos, ele se transforma em açúcar. E somando com a quantidade de doce, de açúcar também durante o dia, em sucos, refrigerante e bolachas, enfim, a quantidade de açúcar fica muito alta. E tem desenvolvido também muita diabetes, que é essa glicose, esse açúcar. E o problema da diabetes é que ela traz consigo uma série de doenças, uma série de outras complicações, Uma diabetes, a pessoa pode ter uma alteração renal, uma alteração da visão, uma alteração de cicatrização, do fígado, do rim. Então, assim, é importante prevenir para não desenvolver, Então, cuidar para não chegar a ter uma diabetes e se de repente tem a diabetes, deixar essa glicose mais estável possível, cuidando da alimentação. Tem muito diabético que eles usam medicamentos, mas não se preocupam com a alimentação, E tem que ter medicação, mas tem que ter o controle alimentar, sim, Porque senão essa glicose ela não fica estável. Quais as causas das doenças do fígado e quais as complicações que pode trazer? Assim, doenças do fígado, Muito comum hoje, tem observado um quadro bem grande no atendimento consultório, pessoas com esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Porque na alimentação ingere uma grande quantidade de gordura, a pessoa vai aumentando o peso, vai gerando um quadro de sobrepeso, de obesidade, e essa gordura ela também vai indo para o fígado, E isso é feito somente com um exame mais detalhado, um ultrassom, que consegue diagnosticar. E o que acontece? As pessoas elas vão deixando, Sempre deixa para amanhã, não vai fazendo exame de rotina, não está sentindo nada. E o fígado, querendo ou não, ele é silencioso. Então, de repente, quando vai fazer um ultrassom para ver, a pessoa já está numa esteatose hepática, que é esse grau de gordura no fígado, já está moderado. E isso pode evoluir, ir para um grau mais intenso e gerar uma cirrose, que é algo bem grave. E falando um pouco agora sobre hipertensão. Hipertensão, O consumo de sal hoje vem aumentando grandemente, porque não é só aquele sal que nós adicionamos no alimento para fazer a comida, Hoje o consumo de alimentos enlatados, milho, ervilha, palmito, azeitona, os alimentos industrializados têm uma grande quantidade de sal. Um dos alimentos mais consumidos hoje, o pão francês, riquíssimo em sódio. Temos também o glutamato monossódico, que está presente no shoyu, em alguns alimentos industrializados. E a quantidade de sal tem aumentado muito. Somando isso, a hipertensão ela está relacionada também com um quadro de genética, tem muito a ver com a genética familiar, e com um grau de obesidade. Então, as pessoas vão aumentando o peso, era acostumado num peso mais baixo, aquilo vai aumentando, e a tendência é gerar uma
hipertensão por conta desse sobrepeso. Agora falando um pouquinho sobre o diabetes. O diabetes hoje, né, tem aumentado grandemente e nós precisamos cuidar da alimentação para evitar, tem sido uma pandemia mundial, o diabetes, e restringir, né, o uso de açúcar, limitar a quantidade que está se ingerindo, evitar refrigerantes, sucos em pó, sucos de caixinha, os doces, né, sorvete, o excesso desse açúcar, né, limitar isso. As crianças também têm sido grande alvo desse consumo de doce que está exagerado, né. Hoje os pais também, eles ficam grande parte do dia fora de casa, nas suas atividades, nos seus trabalhos, e às vezes deixam a criança comer, não percebe aquilo que a criança está comendo, não tem como monitorar e ver de perto, e as crianças têm comido uma grande quantidade de doce e tem aumentado o grau de diabetes. Eu estava lendo uma matéria dias atrás, não é a quantidade de comida e nem o tipo de comida, né, que é prejudicial, e sim como a pessoa vem se alimentando. Porque assim, nós temos que controlar, né, ter uma alimentação variada, diversificada, e não precisa ser tão restritiva, mas comer várias vezes durante o dia, fracionar as refeições, né, para ir até mesmo uma refeição sem fome, né? O interessante é que você entre numa refeição sem estar com fome. E não estar com a fome para já ir comer, porque a quantidade que se ingere é muito maior. Então, dividir café da manhã, no meio da manhã um lanche, almoço, no meio da tarde um lanche pequeno, mais para enganar o organismo, para depois ter o jantar. E moderar nas porções, sendo uma alimentação variada. Não esquecer das frutas, verduras e legumes, né? Aumentar o consumo, cuidar do consumo disso, incluir o consumo de sucos naturais também. Doutora Nájila, já estamos chegando quase ao final desse segundo bloco, né? E agora uma pergunta aqui do telespectador. O açúcar, né, das frutas naturais fazem mal aos diabéticos também? Os diabéticos precisam controlar, sim, a quantidade de frutas que estão sendo ingeridas durante o dia, né? Tem algumas frutas que têm uma quantidade maior de açúcar. Por exemplo, a banana, principalmente a banana nanica, uva, manga, laranja, né? Então, assim, tem que ter um controle, um consumo adequado. Não pode haver exagero dessas frutas mais doces. Evitar o suco dessas frutas, né? Porque, por exemplo, um copo de suco de laranja vai 4 laranjas, né? Uma já é perigoso, né? Imagine 4. Então, assim, numa alimentação equilibrada, balanceada, a gente até consegue colocar alguma dessas frutas mais doces, mas tem que ser com orientação mesmo. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos abrir a oportunidade, né, para aquelas pessoas que querem se informar melhor, que querem fazer um acompanhamento, é só vir aqui na clínica, né, ou ligar para obter mais informações. Isso, o telefone da clínica é 3321-5544, na Clínica Equilíbrio. Aqui na Nelson Tremeia, número 70? 72. Número 72 aqui subindo ao Banco do Brasil. Então vamos ao intervalo comercial, já voltamos com mais um bloco.